O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero acolher de uma forma especial meus irmãos padres, Padre Jurandir, Padre Edson, Padre Edmilson, Padre Donizete, Padre Francisco. É uma alegria nós celebrarmos juntos esse 2 de fevereiro, mas acolher você, meu irmão de comunidade, do núcleo do 2º Elo. É uma alegria imensa nós celebrarmos nesse 2 de fevereiro de 2021 a nossa vocação, o nosso chamado, aquilo que um dia Deus fez na nossa vida e que nós temos buscado corresponder com esse dom, com essa graça que veio dele.
Mas também quero cumprimentar consagrados e consagradas espalhados aí pelo Brasil, talvez pelo mundo, que nos acompanham agora, religiosos, religiosas, mas também os nossos irmãos de comunidade que estão em tantos outros lugares e frentes de missão. É uma alegria, quero trazer cada um aqui ao altar do Senhor, rezar pela vocação de cada um, porque é na oração que nós nos encontramos, é no altar que nós nos encontramos, e agora nessa Santa Missa você também está presente aqui conosco. Mas quero começar partilhando nesta homilia aquilo que é para nós, que foi o tema do nosso retiro, que permeou o nosso retiro, mas também que vai, a partir desse ano, não é, de 2021, celebrando o jubileu de 50 anos de batismo no Espírito Santo do nosso Pai Fundador, vai nortear a nossa vida. Sereis batizados no Espírito Santo. Profecia que muda vida. Mudou a nossa vida. E hoje é dia de nós celebrarmos o nosso chamado. É um dia especial. É um dia onde nós precisamos voltar-nos para aquele momento onde nós fomos tocados. Eu não sei quantos compromissos você já fez, mas de todo o coração eu quero agradecer pelo seu sim. Pelo sim de cada dia. Pelo sim muitas vezes no sacrifício. Pelo sim muitas vezes na cruz. Mas também nos tempos felizes e de glória. Porque um dia cada um de nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. Não foi um encontro com a ideia, não foi um encontro com a ideologia, foi um encontro com um acontecimento, um encontro com uma pessoa. E esse encontro mudou os rumos da nossa vida. E enquanto eu falo dessa forma, talvez você possa fazer essa experiência de fazer memória desse encontro, daquele primeiro momento onde eu experimentamos essa graça. Quantos testemunhos fortes no nosso meio, aqui na Canção Nova, quantas histórias lindas, mas só você sabe descrever esse grandioso dom do encontro, o antes, o depois, a mudança de rumo, a mudança de visão, o divisor de águas. Deus nos alcançou. Nós tivemos um encontro semelhante a esse que Simeão e Ana tiveram. Encontraram-se pessoalmente com o Senhor. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos revelar para que o Senhor veio. Esse Senhor que um dia nós encontramos. Veja só, irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Foi para isso que ele veio, para libertar aqueles que estavam sujeitos à escravidão. E continua o autor da carta aos Hebreus: pois afinal, ele não veio ocupar-se de anjos, mas com a descendência de Abraão. Ele não veio ocupar-se de anjos, mas com a descendência de Abraão, nós. Ele veio ocupar-se conosco. E isso precisa invadir a nossa alma de uma santa alegria, para nós celebrarmos esse chamado de Deus na nossa vida. E essa é a certeza: o amor de Deus nos alcançou. O Senhor se ocupou de mim. Talvez você possa dizer aí também no seu lugar: o Senhor se ocupou de mim. O Senhor se ocupa de mim. Ele me viu lá naquela situação. Ele me viu naquela condição. Ele se ocupou de mim. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu viver. Ele deu sentido a todas as coisas. Ele me fez experimentar a luz, a bondade, a alegria,
o amor. Celebrar o encontro, celebrar o chamado. E meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e diante desse ocupar de Deus, hoje nós nos ocupamos trabalhando, missionando, para que também outras pessoas sejam alcançadas por esse Deus que se ocupa da humanidade, por esse Deus que faz acontecer na humanidade essa obra de salvação, de transformação. Eu anotei aqui um texto que o cardeal Ratzinger, no ano 2000, quando o Papa São João Paulo II convocou o ano 2000, o ano santo, em Roma, tiveram umas catequeses com todas as realidades da igreja. E o cardeal Ratzinger ficou responsável de dar uma catequese para os professores de religião e catequistas sobre a nova evangelização. E no dia 10 de dezembro do ano 2000, ele falou aos catequistas. E ele disse sobre a evangelização o seguinte: a vida humana não se realiza por si só. A nossa vida é uma questão aberta. É um projeto incompleto, que ainda deve ser terminado e realizado. A pergunta fundamental de cada homem é: como se realiza isso? Como tornar-se homem? Como aprender a arte de viver? Qual é o caminho da felicidade? E o cardeal Ratzinger dizia: evangelizar significa mostrar esse caminho. Jesus disse no início da sua vida pública: eu vim para evangelizar os pobres. E dizia o cardeal Ratzinger: isso significa, eu tenho a resposta para a vossa pergunta fundamental. Eu indico-vos o caminho da vida, o caminho da felicidade, ou melhor, eu sou o caminho. A maior pobreza é a incapacidade de alegria, diz o cardeal Ratzinger. É tédio da vida considerada absurda e contraditória. Esta pobreza hoje está muito difundida em forma de muitos diferentes, quer nas sociedades materialmente ricas, quer também nos países pobres. A incapacidade de alegria supõe e causa incapacidade de amar. Inveja, avareza, todos esses são vícios que devastam a vida dos indivíduos no mundo. E é da evangelização que nós precisamos, e do encontro com Jesus que as pessoas precisam, que todos necessitamos. Mas esta arte não é objeto da ciência. Esta arte só pode ser comunicada por quem tem na vida aquele que é o Evangelho em pessoa. A nossa missão é evangelizar. A nossa missão é levar as pessoas a esse conhecimento de Jesus Cristo, a experimentar esse Evangelho, a ter o encontro com esse acontecimento. A nossa missão é preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus, apresentando Jesus, que nós experimentamos, o Evangelho vivo e vivido. O Evangelho que nós experimentamos, o Deus que nós encontramos, é o Deus que nós transmitimos. E é o Deus que, no meio de uma pandemia e de tantas dificuldades, porque nós o encontramos, porque nós temos sido evangelizados, nós podemos nos alegrar. Mas se falta a alegria, nós estamos nessa maior pobreza, que diz o cardeal Ratzinger: a incapacidade de alegria, o tédio da vida, considerada absurda e contraditória. Mas a alegria, ela vem quando nós nos abrimos a experimentar esse Jesus, o nosso carisma.
esse encontro pessoal com Jesus no poder do Espírito Santo. E para que ele veio, para que ele foi apresentado, a fim, diz o autor da carta aos Hebreus, de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer agora os que sofrem a tentação. Os que são tentados hoje, ele é capaz de socorrer. E é esse Jesus que nós experimentamos, é esse Jesus que é a fonte do nosso chamado, é nele que nós nos encontramos, é nele que nós encontramos misericórdia, é nele que nós encontramos inspiração, é nele que está a nossa alegria, é dele que vem a alegria da nossa consagração. Por isso nós precisamos celebrar com intensidade o nosso chamado. Chamado esse proveniente de um encontro pessoal com esse acontecimento que mudou o rumo das nossas vidas. Mas veja bem, vamos olhar para esse encontro de Simeão e Ana, com esse menino no templo, que nos faz memorar o nosso encontro, que nos faz tocar na mudança que nós tivemos, que nos faz perceber o caminho que nós temos feito na direção do céu. E o salmista vai dizer: ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Se existe ainda na nossa vida tristeza, se existe alguma realidade em nós que precisa ser trabalhado, abramos as portas do nosso coração. Se nós hoje estamos num grande combate contra a tentação, que quer tirar a alegria, que quer tirar o sentido, abramos, ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Maria e José entram no templo, com o menino nos braços. Aquele ambiente muda, a glória de Deus, escondida no menino, volta para o templo. Essa glória que tinha saído, ela volta para o templo, na pessoa do Deus que salva, Jesus. E vejam bem, dentro do templo tinham muitos homens, tinham muitas pessoas, mas somente um homem e uma mulher conseguiram ver a glória de Deus, conseguiram contemplar a glória de Deus, conseguiram enxergar naquele menino frágil o Salvador da humanidade. Eu volto a dizer, estava repleto o templo. Mas dentre todos os homens que estavam no templo naquele dia, Simeão e Ana viram o Salvador. O que eles viram? Um menino pequeno, frágil, simples, um simples menino. Mas eles viram a salvação, o Espírito Santo. Sereis batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo os fez conhecer a salvação. Consagrado da Canção Nova, o que você viu no carisma Canção Nova? Todos deveríamos responder: a salvação. Consagrados da Canção Nova, o que vocês viram no carisma Canção Nova? A salvação. Vou perguntar de novo. Consagrados da Canção Nova, o que vocês viram no carisma da Canção Nova? A salvação. Foi o Espírito Santo que naquele momento moveu o nosso coração a conhecer no carisma Canção Nova o instrumento de salvação de Deus para nós. A forma que Deus havia escolhido para nos salvar,
para que nós vivêssemos o Evangelho. Como Simeão e Ana, um dia nós fomos tocados pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos fez conhecer a salvação. O Pai das misericórdias havia determinado para a minha vida, a sua vida. Existem 7 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Uma grande multidão, 7 bilhões. E no meio de 7 bilhões você foi escolhido. O Espírito Santo te revelou a forma que Deus havia escolhido para que você experimentasse, contemplasse a salvação. Carisma Canção Nova, que na grandiosidade da igreja é tão pequenininho como aquele menino, tão frágil, mas é um instrumento de salvação, um instrumento que Deus escolheu para nos salvar. Quando nós encontramos Jesus e nele o sentido da nossa vida, o nosso destino, o nosso chamado, a nossa vocação, todo o resto perde o valor. O que Simeão fez quando encontrou o menino? Tomou ele nos braços e disse: pode deixar o seu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Nós poderíamos agora pensar no apóstolo Paulo e ele dizendo: viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Ouvindo ainda dizer aos filipenses: mais que isso eu julgo que tudo é prejuízo, diante deste bem supremo que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Repita comigo: meus olhos viram a vossa salvação. Diga mais uma vez: meus olhos viram a vossa salvação. O Espírito Santo nos despertou. E veja o que o Papa Francisco vai dizer aos consagrados. Também vós, queridos consagrados, irmãos e irmãs, sois homens e mulheres simples, que vistes o tesouro que vale mais do que todas as riquezas do mundo. Por ele deixastes coisas preciosas, tais como bens, a família, sonhos, projetos pessoais. Eu estou acrescentando a fala do Papa, tá? E aí você pode dizer o que você deixou. E o Papa continua: por que fizestes? Porque vos apaixonastes por Jesus. Nele vistes tudo, e fascinados por seu olhar, deixastes o resto. A vida consagrada é esta visão, é ver aquilo que conta na vida, é acolher de braços abertos o dom do Senhor, como fez Simeão. Isto é o que veem os olhos dos consagrados, a graça de Deus derramada nas suas mãos. A pessoa consagrada é alguém que ao olhar-se cada dia diz: tudo é dom, tudo é graça. A pessoa consagrada é alguém que ao olhar-se cada dia diz: tudo é dom, tudo é graça. Queridos irmãos e irmãs, diz o Papa Francisco, não é mérito nosso a nossa consagração. Ela é dom de amor que nós recebemos. No nosso retiro do compromisso, a nossa cofundadora, Luzia Santiago, perguntou-nos qual é a palavra fundante do nosso chamado. Qual é a palavra fundante daquele momento em que, despertados pelo Espírito Santo, naquela criança pequena, frágil, naquele carisma, nesse carisma onde nós somos consagrados, o Espírito Santo nos despertou e aquela palavra fundante confirmou-nos. Compartilho com vocês a minha. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Você pode falar aí a sua palavra agora para você, fazendo memória. Você pode falar a palavra que norteia a sua vocação, o seu chamado.
Porque nós precisamos manter-nos na visão para nós celebrarmos esse encontro com a salvação. No Carisma Canção Nova, com o Salvador da nossa vida. Não fostes vós que me escolhestes, Padre Roger, mas fui eu que vos escolhi para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Repita mais uma vez aí a sua palavra. Não fostes vós, Padre Roger, que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Para que nós nos mantenhamos na visão, nós precisamos, meus irmãos, continuamente encontrar-nos com a salvação. Os meus olhos viram a vossa salvação. E o nosso carisma, ele é exatamente o que nós precisamos para experimentar esse Senhor, essa salvação, para continuar enxergando, vivendo em estrita obediência às nossas constituições, na vivência da nossa espiritualidade, o fogo da nossa consagração continuará ardendo, aceso no nosso coração. Porque nós vamos entendendo cada dia de novo que ser Canção Nova é uma bênção. Diga aí para você mesmo, ser Canção Nova é uma bênção. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado e fala para ele, ser Canção Nova é uma bênção. Vamos aplaudir o Carisma Canção Nova, vamos aplaudir a nossa vocação, vamos aplaudir esse irmão que está aí do nosso lado, que é consagrado. E eu ainda cito o Papa Francisco. Saber ver a graça é o ponto de partida. Olhar para trás e reler a história, a própria história. Por isso que eu insisti de nós repetirmos a nossa palavra fundante. A própria história e ver nela o dom fiel de Deus. Não apenas nos grandes momentos da vida, mas também nas fragilidades, nas fraquezas, nas misérias. Como efeito, Deus nos ama e sempre se oferece a nós, mesmo nas nossas misérias. E aí, Papa Francisco cita São Jerônimo. São Jerônimo dera muitas coisas ao Senhor, mas o Senhor pedia-lhe mais. O Senhor pedia-lhe mais. E Jerônimo replicou: Senhor, dei-vos tudo, tudo. O que falta ainda? E o Senhor lhe respondeu: os teus pecados, as tuas misérias. Dá-me as tuas misérias. Senhor, eu já te dei tudo. Tudo. O que te falta ainda? Os teus pecados, as tuas misérias. Dá-me as tuas misérias. E o Papa diz: quando mantemos o olhar fixo nele, abrimos-nos ao perdão que nos renova e somos confirmados pela sua fidelidade. Hoje podemos interrogar-nos: para quem eu volto a olhar? Para o Senhor ou para mim? Quem sabe ver antes de tudo a graça de Deus, descobre o antídoto para o desânimo e para curar o olhar mundano. Diz o Papa, vou repetir: quem sabe ver a graça de Deus antes de tudo, descobre o antídoto para o desânimo e para o olhar mundano. Tudo é graça. A minha vocação é graça. O Carisma Canção Nova é graça de Deus. Nós precisamos deixar-nos nesse compromisso do ano de 2021, ser tocados pela força do Espírito Santo, para que verdadeiramente nós caminhemos cada vez mais daqui para frente, aplicando na nossa vida esse antídoto contra o desânimo, o abatimento que muitas vezes vem sobre nós. Porque nós esquecemos da graça, nós esquecemos que tudo é graça, e nós paramos nas desgraças.
Nós paramos nas falhas, nós paramos nos erros, nós paramos nas pessoas. E parece que quem nos chamou foram as pessoas, e não foram as pessoas que nos chamaram. Talvez Deus usou de uma pessoa para te provocar, mas quem te chamou foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. A sua vocação é pura graça. O Carisma Canção Nova é pura graça. E nós desanimamos quando nós perdemos essa visão de que tudo é graça. E aí vem o desânimo, e aí vem o olhar mundano. Mas hoje, eu quero caminhar já para o último ponto da nossa reflexão. Nós olhando para Simeão e Ana, precisamos encontrar o segredo da perseverança. Para que a gente não abandone o barco na hora da tribulação, na hora da decepção, na hora das nossas fragilidades, das nossas inconstâncias, das nossas quedas. Sereis batizados com o Espírito Santo. Uma profecia que muda vidas. O segredo da perseverança é viver no Espírito. O segredo da perseverança é buscar incansavelmente a santidade. O segredo da perseverança é viver uma vida carismática, onde nós permitimos ser tocados e usados pelo Espírito Santo. Onde nós permanecemos cheios do Espírito Santo, levando o fogo do Espírito Santo a todos os que são destinados à nossa evangelização. Simeão era íntimo, diz o Evangelho. Simeão era íntimo do Espírito Santo, amigo do Espírito Santo, totalmente dócil às suas moções. O Evangelho deixa claro. Isso indica uma vida marcada pela graça, pelo impulso do sobrenatural, e não pela carne, e não pelo mundanismo. Um homem conduzido pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para nós, Canção Nova, nós só perseveraremos no propósito de Deus se nós vivermos uma vida no Espírito. E o Espírito é o amor de Deus derramado em nosso coração. E aí nós vamos contemplar a beleza da nossa consagração. Nós vamos experimentar a nossa pobreza como uma liberdade superior que nos presenteia como verdadeiras riquezas de Deus e aos outros. Nós vamos compreender que a castidade é o caminho para amar sem se apoderar. Nós vamos entender que a obediência é vitória no estilo de Jesus, sobre a nossa anarquia e as anarquias interiores que nós trazemos, as rebeldias interiores. E nesse ano de 2021, eu e você precisamos crescer na nossa familiaridade com o Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo, eu quero ser seu amigo. Espírito Santo, eu quero ter familiaridade contigo. Espírito Santo, como Simeão e Ana, eu quero ser conduzido pelas moções, revelações, chamados, visitas. Eu quero, Espírito Santo, e eu abro a minha vida para que assim aconteça. No retiro do compromisso eu fiz uma partilha sobre o mofo. No meu documento, só o Espírito Santo para livrar a nossa vocação do mofo, que tem muitas vezes se apoderado da nossa vocação para estragar a nossa vocação. Não tem outra forma. É experimentar esse Espírito Santo que vai agir e nos libertar desse mofo, daquilo que quer nos estragar. Ainda cito o Papa Francisco para concluir. Escuta isso. Sobre a vida consagrada paira esta tentação de ter um olhar mundano. É o olhar que já não vê a graça de Deus como protagonista da vida e vai à procura de qualquer substituto. Escuta, consagrado da Canção Nova. Um pouco de sucesso, uma consolação afetiva,
fazer finalmente aquilo que eu quero, a minha vontade, e não a vontade de Deus, e não aquilo que é determinado para mim. Isso é o olhar mundano, diz o Papa Francisco, na vida consagrada. Querer o sucesso, afetos que nos consolam, mas nos deixam vazios. E fazer só o que eu quero. Agora eu serei feliz. Eu quero perguntar para aqueles que só fizeram aquilo que queriam, se encontrar a felicidade. Porque felicidade não é fazer a minha vontade, felicidade é fazer a vontade de Deus. Isso é o olhar mundano. Quem é do mundo faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Agora quem é de Deus não. Faz o que Deus quer. O consagrado deve fazer aquilo que Deus quer. A vida consagrada, diz o Papa Francisco, quando deixa de girar em torno da graça de Deus, retrai-se, encolhe-se, esconde-se. Aí eu estou completando. Ele só fala o retrai-se. No próprio eu. Perde impulso, perde o elan, perde o entusiasmo, a alegria, perde a decisão de dar a vida. Acomoda-se, paralisa. E nós sabemos, diz o Papa, o que acontece depois. Reivindica-se os espaços próprios, os direitos próprios. Deixamo-nos cair em críticas e murmurações. Indignamo-nos pela mais pequena coisa que não funciona. E entoamos a ladainha da lamentação. Padre lamentação. É o Papa Francisco está dizendo. Lá no texto está dizendo. Padre lamentação. Freira lamentação. O nome da freira é lamentação. Do padre é lamentação. Seminarista lamentação. Casados lamentação. Solteiros lamentação. Celibatários lamentação. É uma vida de lamentação. Deveria ser de consagração, de doação. As lamúrias, tornamo-nos lamuriantes. Já não se vê o Senhor em tudo, mas só o mundo com as suas dinâmicas. E o coração restringe-se. Assim a pessoa se torna rotineira e pragmática. E enquanto no seu íntimo aumenta a tristeza e o desânimo, que degenera uma resignação. A isto conduz o olhar do mundo. E aí ele cita. A grande Teresa dizia às irmãs: ai da irmã que vai repetindo, fizeram-me uma injustiça. Ai, meus olhos viram vossa salvação. Repita comigo. Meus olhos viram a vossa salvação. Meus olhos viram a vossa salvação. Vai, repete isso, porque a salvação de Deus está nos envolvendo nessa hora. Os meus olhos viram a vossa salvação. Eu encontrei o Senhor, eu encontrei o sentido da minha vida. Vai rezando com essa palavra, os meus olhos viram a vossa salvação. Se você era o lamuriante, a lamuriante, se eu, Padre Roger, que vos falo agora, sou lamuriante, eu quero pedir, Senhor, que nessa hora eu contemple a sua salvação e eu me liberte da lamúria, da murmuração. Os meus olhos viram vossa salvação. Vai orando com essa palavra. Me faz experimentar a salvação. Me faz arder de novo de paixão. Fala para Jesus agora. Me faz arder de novo de paixão na minha vocação. Me faz ser entusiasmado ainda mais. Me faz, Senhor Deus, eu quero contemplar a salvação. Eu quero ser, Senhor Deus, como Ana e como Simeão, que esperavam, os olhos deles aguardavam, por isso que eles viram. Eles não desistiram, eles procuravam a luz, e eles viram a luz das nações. Senhor, faz agora. Era um olhar idoso, mas cheio de esperança. Nunca perderam a esperança. Senhor, se nós perdemos a esperança, se existem consagrados agora acompanhando a canção nova que perderam a esperança, que agora os olhos deles contemplem a salvação.
contemplem a salvação. Voltem para o olhar de esperança. Senhor, eu te peço por cada um de nós consagrados da Canção Nova. Faz-nos ter um olhar de esperança. Retira o nosso olhar do negativo. Retira o nosso olhar daquilo que não é a tua graça, daquilo que é a desgraça. Mas nos faz ver até mesmo nas desgraças, nas situações que acontecem, nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos, nas humilhações mais intensas, nos momentos de cruz. Faz-nos contemplar a sua graça. Os meus olhos viram a vossa salvação. Eu não deixarei a tentação roubar de mim a salvação do Carisma Canção Nova. Faz agora um compromisso com Deus. Eu não deixarei que as pessoas roubem a salvação de Deus na minha vida. Não deixarei que eles roubem a minha alegria, o meu entusiasmo, o meu fervor, o meu olhar de esperança. Eu não vou perder a esperança. Fala agora para Ele. Eu não vou perder a esperança, Senhor. Como Ana, eu vou permanecer no templo. Ali ela permaneceu. Como Simeão, eu vou esperar. Vou me deixar conduzir pelo Espírito. Eu não vou me afastar da promessa. Eu não vou deixar de perseverar, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Senhor Deus, liberta-me de toda a cegueira espiritual, porque eu quero fixar os meus olhos em Ti, todos os dias, em todos os momentos. Vai ficando de pé na presença do Senhor. Ergue por um instante a sua mão lá no alto e peça o Espírito Santo nesse momento. O Espírito de Deus. Fala: Espírito Santo de Deus, vem agora. Venha como vieste sobre Ana. Venha como vieste sobre Simeão. Vem agora e fala ao meu coração. Segreda ao meu coração, Espírito Santo. Segreda ao meu coração esse grande dom de salvação que é o Carisma Canção Nova. Senhor, faz agora reavivar em mim os grandes feitos do passado, da história, para eu fincar o meu pé no presente e ter um olhar de esperança para o futuro. Senhor, a mão do Senhor não mudou, é a mesma. O Senhor é aquele que lá provocou o nosso Pai fundador desde o batismo no Espírito Santo dele, fazendo com que ele intuísse o Carisma Canção Nova, recebesse do Senhor a revelação, transmitisse a nós, e um dia nós fomos despertados. Desperta-nos de novo, desperta-nos de novo, Senhor, com seu Espírito. Batiza-nos no Espírito Santo. Essa profecia que muda a vida, a minha vida precisa ser mudada, o meu coração precisa ser mudado. Com seus braços lá no alto, canta o Espírito Santo, canta. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus, sopra. Já começa daí, sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Canta com fé, sopra. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Levanta o teu braço e canta aí, só vento. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco Com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, Vem, vem, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar. fortalece o que é fraco. Com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, Vem Espírito Santo.
Ora no Espírito. Canta uma canção nova. Ere canta labaria, 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 lalá. Era na manaria, laria, lá. Siriera na mandala. Senhor, que os nossos olhos vejam. Que a partir de agora, a partir desse ano de 2021, os nossos olhos vejam a vossa salvação. Que o nosso coração encontre o sentido de uma forma ainda mais intensa da nossa vocação, do nosso chamado, daquilo que é específico nosso, Senhor, na nossa vivência do dia a dia. Mesmo que a gente vá envelhecendo, o tempo vá passando, mas os nossos olhos serão sempre novos, cheios de esperança. Coloca um remédio na nossa visão, para que nós vejamos que tudo é graça, tudo é graça, tudo é obra do Senhor. Continue orando. A palavra que o Senhor me fala ao coração, ora suavemente no Espírito, é Ele dizendo que como Ele deu uma missão específica para a canção nova, de preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus, eu sinto um apelo do Espírito Santo, um apelo do Senhor, dizendo para que nós nos familiarizemos, que nós entremos num grande treinamento nesse ano de 2021, no relacionamento com o Espírito Santo, que nós voltemos a orar em línguas com muito entusiasmo, todos os dias, na nossa oração pessoal, na nossa adoração, porque a canção nova, Ele dará uma graça especial, uma visão de perceber quando Ele estiver vindo, de entender os sinais, de perceber aquilo que é a revelação de Deus para cada tempo específico na preparação da segunda vinda. E como Simeão e Ana, a canção nova perceberá e será atraída ao santuário para esperar o Senhor e tê-lo e encontrá-lo junto com esse grande povo bem disposto, preparado para a segunda vinda. Mergulhar no Espírito é alargar a visão e a sensibilidade para ver a obra do Senhor e ver quando Ele vier e ser atraído a Ele e levar as pessoas. Obrigado, Espírito Santo. Vá agradecendo agora ao Espírito Santo pela obra que Ele realiza. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos aplaudir mais uma vez a nossa vocação, a nossa consagração, a obra do Senhor na nossa vida.